Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do É Pessoal Podcast. Eu me chamo Cleiton Sena. Eu sou Joséildo Rodrigues e a partir de agora nós estamos em cadeia em 16 cidades pela TCM e também em mais 16 cidades, em mais de 60 cidades pela 95 e 98 FM. Isso. Não é isso? E pessoal, olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, procure lá na plataforma do YouTube, É Pessoal Podcast. Já se inscreva, tá certo? Compartilhe, comente, que lá tem vários episódios já, tá certo? De histórias inspiradoras para você que está nos acompanhando, tá bom? Olha, o convidado de hoje, Joséildo, é um convidado assim muito especial, né? Porque ele tem uma bagagem muito grande, né? Nessa área jornalística e tudo mais que vocês vão atestar, tá certo? Antes disso, eu queria falar um pouquinho dos nossos parceiros, tá bom? Olha gente, a Lume continua inovando no cuidado com o seu lar. Agora com a nova linha de amaciantes conforto, encanto e ternura. Cada fragrância foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer não apenas uma perfumação duradoura, mas também uma maciez incomparável para as suas roupas. Com os amaciantes da Lume, sua lavanderia ganha um toque de frescor e cuidado que você pode sentir em cada peça lavada. Descubra o conforto de tecidos mais suaves, o encanto de aromas irresistíveis e a ternura de roupas bem cuidadas. Experimente a nova linha de amaciantes da Lume, já à venda no supermercado mais próximo de você. Vou apresentar aqui alguns. Olha só, o lava-roupas em pó, Lume, tá? Aqui a inovação da indústria Lume é o amaciante de roupas. Um produto totalmente diferenciado, tá certo? Com uma apresentação super bacana. Olha aqui outra fragrância, ó, do amaciante de roupas, Dreams. Tá certo? Conta. E aqui, ó, a nova embalagem da pedra sanitária Lume, ó. Lume Clean. Tá? Aqui as esponjas, né, que vocês já conhecem, já está em todo o mercado, né, a nível de Nordeste, ó. Esponjas Lume, tá? Temos aqui a pasta Lume Max Pinho. Tá bom? E por último, ó, produto aqui super premiado, que é o lava-roupas líquido Lume Max. Tá bom? E ele é coco, né? Isso. Coco coco é uma fragrância que sempre as pessoas têm preferência, porque o coco ele tem muito benefício, né? E como a gente pode ver no vídeo aí, a preocupação da Lume não é só com a tecnologia, não é só com a embalagem, né? Porque os produtos, hoje é muito fácil de você desenvolver um produto com a embalagem bonita, né? Mas e sim com a preocupação de Adriano, que é o presidente, o diretor-presidente, é com o produto que está dentro dessa embalagem. E aí, como eu conheço Adriano já há muitos anos, eu sei, Adriano já trabalhou em várias empresas grandes do mercado nesse segmento. Então, ele teve todo o cuidado de encontrar pessoas os químicos que trabalham para eles, com um padrão de qualidade realmente diferenciada. Por isso que a Lume está fazendo esse sucesso todo no mercado. Isso, Joséildo, e outra coisa que eu tenho a acrescentar com relação à Lume é a preocupação que você nota da fábrica, né, do gestor, tá certo, na apresentação do produto, exatamente, né? Que é realmente muito diferenciado. Isso aqui está a nível de produtos a nível nacional, né? E estando aqui na nossa região, isso foi muito bem pensado, né, por eles. Gente, vamos falar agora um pouquinho da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, a CDL, tá bom? Olha, a CDL conta com esse painel aí de LED, tá certo? Fica aqui na zona central da cidade, que é um impostômetro, tá certo? Ele mostra em tempo real todos os impostos arrecadados de nível municipal, estadual e federal. E nos intervalos do impostômetro, você pode associar a marca da sua empresa, tá certo? Com a marca da CDL Mossoró.
Se você tiver interesse nesse serviço da mídia do telão, só entrar em contato pelo 84 34 22 300, 0300, tá? 34 22 0300, procura lá o pessoal, procura a Amanda, tá certo? Lá do setor de atendimento da CDL em Mossoró. Ela vai passar para você o melhor orçamento que você possa ter de mídia, tá certo? E a CDL é a entidade hoje mais representativa, tá certo? Empresarial de toda a região. Hoje a CDL Mossoró conta com cerca de 700 associados. Então, assim, parte desses associados tem mais de uma empresa, tá certo? Então, é muito provável que tenha 1000 empresas dentro, vamos dizer, do grupo da CDL, né? E você sendo um partícipe, você estando associado à CDL Mossoró, a sua empresa, o seu CNPJ, além de você associar a sua empresa a uma entidade super representativa como essa, você, no mínimo, você já participando do grupo da CDL, todas as empresas da região vão saber que a sua empresa está ativa, que a sua empresa, né, existe, tá bom? Então, para você que quer se associar também por uma parcela bem pequenininha, você também pode procurar a CDL, tá certo? Nesse mesmo número, no 84 34 22 0300, tá? Fala com atendimento, eles vão passar o valor da parcela, que com certeza cabe no bolso de qualquer empresa, tá bom? Além do serviço de SPC, Serasa, a CDL conta com estrutura muito convidativa, sabe? Para você, para a sua empresa. Por exemplo, você lá tem salas à sua disposição, que você pode simplesmente agendar, tá certo? Para você usar um auditório, um mini auditório, para você fazer uma reunião da sua empresa, tá bom? Fazer uma palestra, qualquer coisa que você queira. Então, você tem toda uma estrutura, além de assessoria contábil, assessoria jurídica, tá certo? Que a CDL dispõe para quem é associado a ela. Por isso a importância de você se associar. Câmara de Dirigente Logística de Mossoró, CDL. Não é isso, José? Eu fiquei até sem palavras, né, para complementar alguma coisa, porque você já disse tudo já. Eu quero só reforçar que, assim, antigamente, assim, a gente, quando pensava em CDL, a gente pensava só na questão de se você estava negativado no mercado ou não, né? Então ampliou demais a quantidade de serviços que um associado pode dispor da CDL. Muito bom. Com certeza. José, você vai falar em alguma coisa aí hoje? Eu vou falar da Ótica Impacto, porque inclusive eu acabei de renovar meu óculos, ó, e a Ótica Impacto sempre foi a minha preferência, né? E ele está aqui conosco, a Ótica Impacto está aqui conosco, trazendo essa linha aqui, ó. É uma linha masculina bem diferenciada. Olha, esse Mont Blanc aqui, ó. Quer dizer, é um óculos que você mistura metal com acetato. Esse aqui é um animal print, né? Que está muito em voga. E Mont Blanc nunca erra, né, César? Mont Blanc é sempre muito... É uma marca que você, não só pela qualidade, mas pelo conforto que ela lhe traz. Então, você que está aí nos assistindo, você está vendo e nos ouvindo, você pode ter sim um Mont Blanc na sua linha. Aqui a gente está especificamente falando... Mas hoje sobressaiu, viu, na minha opinião. Não é? Rapaz, que armações, viu? Eu estava, inclusive, essa aqui, ó, essa Hugo, eu estava na minha escolha de óculos, fiquei muito em dúvida, essa que eu escolhi e essa aqui, né? Então, é só porque eu sou Papa Girimum original, né? Aí esse aqui ficou mais confortável, sabe? Mas esse aqui também está de muito bom tamanho, né? Bacana, viu? Né, aí já os outros à disposição. Esse aqui tá legal também, né? Hugo Boss, esse aí, né? Hugo Boss. Ó, esse aqui, ele é total acetato, né? Que ele é bem parecido com esse aqui, mais... Só que esse aqui tá em metal. Então, eles têm uma leve aparência, só que esse aqui é em acetato, né? Então, a Ótica Impacto, ela é especialista. Ela gosta de cuidar da visão, aliando, né, a beleza e o comportamento do óculos no seu rosto, porque às vezes a pessoa, por não ter uma boa assessoria na hora de comprar o óculos, você vê que o óculos não combinou muito com o rosto da pessoa. Mas ela só porque ela queria daquela forma, aí ela terminou comprando. Mas o óculos é uma peça que você tem que se preocupar com o seu conforto, primeiro, e também o que você está oferecendo para fora, porque você está
o óculos é uma peça hoje de roupa, é uma peça de vestimenta. Então, é importante que tenha essa combinação, conforto versus aparência, né? E sem falar nessa linha de relógio, que cada vez que a Tex manda aqui para a gente falar, ela vem com um diferencial. Por exemplo, hoje aqui a parte que mostra, né, a hora, ele tem um azul, assim, um azul profundo, meio perolado, que ele é uma peça muito, muito interessante. Então, na ótica Impacto, são duas óticas para que você tenha um conforto diferenciado até na hora de escolher, né? Isso é um Citizen. Olha esse Citizen aqui, ó, para quem gosta de estar com dourado aqui no braço, uma verdadeira joia, né? Então, você tem demais. E assim, aqui exposto é o mínimo possível, porque não dá para vir todas as peças para cá. Mas se você imaginar que você tem a opção de duas lojas, uma no centro da cidade, né? E aí você procura ali um espaçozinho, estaciona, será muito bem recebido por Janildo e Leonberg, né? Olha essa armação aqui. É outro Mont Blanc. E Janilde, ela tem o dom, né? Nasceu com o dom da venda, porque ela realmente capricha em relação a melhor, vamos dizer assim, a melhor armação que fica nos seus, tanto o de sombra, quanto o de grau, tá certo? Então, essas são as pedidas hoje. Tá Loja... certo. Sim. Não, aí... Hoje, a boa pedida é assim, é que você tem a opção da loja 1 no centro, e para quem quer mais conforto de estacionamento, né, ou tem aqui, mora aqui nas imediações da Nova Betânia, você tem a loja da Nova Betânia que fica no Mossoró Mall, tá certo? Eu também mudei o óculos de sombra, né? Aproveitei logo a viagem, e olha isso aqui, esse estilo Ray-Ban aqui, como ficou bacana para grau. Tá certo? Então, assim, é realmente um diferencial. Isso tudo com a assessoria de Janildo, né? Hoje, na bancada, como nós estamos aqui com uma pessoa que usa óculos, né? A Ótica Impacto mandou um presente para ele, que é um voucher, César, de 17% de desconto, tá bom? Então, aqui, Ótica Impacto, presenteando os nossos convidados, tá bom? Já recebe aí, César. Obrigado. Um voucher para você usar no momento oportuno. Pode usar, né, no momento oportuno, tá bom? Vamos agora apresentá-lo, né, formalmente. Estou ansioso. Quem está nos assistindo já está César também faz parte ansioso. também da minha história de criação da personal marketing, né? Tem todo Vamos lá. É muito interessante. O nosso convidado de hoje, gente, é José César dos Santos. Ele nasceu em 19 de março de 1964, natural de Janduís, tá certo? A profissão dele é jornalista e tem 42 anos de atuação em rádios, jornais e televisão, tá? Ele tem uma carreira profissional brilhante, né? Iniciou em 82 na Rádio Difusora de Mossoró, na função de produtor, né, do programa de J. Belmont, né? Comunica Show. Em 84 já estava na Rádio Libertadora de Mossoró no jornalismo, tá? Em 85, iniciou no jornal impresso, na redação do centenário jornal moçoroense, tá? E passou por várias funções por lá, né? No mesmo 85, ele coordenou a equipe de esporte da Rádio Difusora de Mossoró. Em 86, transferiu-se para o jornal Gazeta do Oeste, tá? Onde cumpriu também várias funções, desde editor de esportes, tá certo? A diretor de redação, né? Foi responsável pela implantação das sucursais do Alto Oeste, da Gazeta, na cidade de Pau dos Ferros e no Vale do Açu, tá bom? Em 2000, em 28 de agosto, ele fundou e lançou o Jornal de Fato, que é o impresso que circula diariamente em cerca de 82 cidades do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, são essas e outras que a gente vai passar a conversar com ele agora, né? Eu queria já dar as boas-vindas a César Santos, né? Ao Web Pessoal Podcast. Olha, primeiro agradecer o convite, né? A você, Cleito Sena, o amigo Joséildo Rodrigues, que a gente se conhece, né, já há um bom tempo.
convite também feito por Yara Monteiro, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo, né, nesse podcast que eu penso, né, pela amplitude, né, que ele tem no televisão, no rádio. É um espaço bem interessante para a gente debater temas de interesse da sociedade. César, eu quero agradecer em especial porque, assim, eu quero que quem está nos acompanhando, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pelo YouTube e seja pelas nossas outras redes sociais, que César faz parte, César é o ator, eu diria que é o ator coadjuvante na construção da minha carreira como publicitário, né? Porque ele fundou o jornal em 2004. 2000, e a Personal surgiu em 2001. Então, assim, muitas vezes eu me sentei com César e ele teve a paciência de conversar tantas coisas, né? E, assim, de lá para cá, a gente sempre teve uma boa parceria. Então, assim, é muito importante para mim, e principalmente sabendo como o César é de gabinete dele, é do gabinete. César não é a pessoa que está o tempo todo exposto. Então, assim, para tirar César, para vir falar assim, realmente para a gente é uma honra. Então, eu agradeço demais, viu, César? Isso. César, eu queria iniciar nosso bate-papo, perguntando para você falar um pouquinho de César, lá na infância, César, como é que ele veio para Mossoró. Conta um pouquinho aí para gente. Olha, eu sou de uma família de 10 filhos, né? Seu Teobaldo, Dona Cristina, que já não estão aqui entre nós, né? E eu nasci em Janduís, na época, São Bento do Bufete. São Bento do Bufete? São Bento do Bufete. Janduís fica no Médio Oeste do Rio Grande do Norte. Sim. Fica entre Campo Grande, na época Augusto Severo, e Messias Tagindo, que na época era o Junco. Mas ainda, recém-nascido, meus pais se transferiram para Mossoró. Eu nasci no mês do golpe militar, né? O golpe político que o Brasil assistiu, 64, né? 19 de março de 64. E aí, naquela época, o golpe teve um impacto na vida de todas as pessoas, né? E os meus pais decidiram que era o momento de sair de Janduís para se transferir para Mossoró. Por quê? Eles embora de origem sertaneja, mas já tinham uma visão de que era a educação que poderia encaminhar os filhos, né? Era a educação que poderia transformar a família através do conhecimento dos filhos. E em Janduís, evidentemente, não ia dar essa oportunidade. Então, eu tinha 6 meses de nascido quando meus pais se transferiram para Mossoró. Então, eu nasci em Janduís, mas a terra que eu cresci, que eu fiz carreira, que eu estudei, é Mossoró, né? Aqui eu tenho um título de cidadão moçoroense, então me considero um filho da terra e sou muito feliz aqui. E o que eu acho interessante, César, é que, por exemplo, às vezes só a naturalidade da pessoa, né, ela não quer dizer que ela não seja importante, mas ela não é tão relevante assim para você construir toda uma história, né? Sim. E eu acho que Mossoró, quem não escutou o seu depoimento, dizendo que você nasceu em Janduís, nem acredita que você nasceu naquelas terras. Mas é sempre bom também lembrar das raízes, né? Porque as raízes é quem nos deixa mais fortes, quem nos sustenta, né? Porque, assim, o que me deixa, não só a mim, a todos os meus irmãos, você ser filhos de sertanejos. Mamãe, ela conseguiu chegar até a 4ª série. Naquela época, chamar 4ª série primária. Papai nunca foi à sala de aula, né? Depois de adulto, foi que ele conseguiu aprender a fazer o nome dele, para ele assinar algum documento. Mas eles terem esse discernimento de que os filhos teriam que estar na escola, né? Você sabe que criança gosta de brincar, gosta de correr, jogar bola, etc. Sim, sim. Mas chegava a hora de ir para a escola, estava diante deles, né? Eles não admitiam adiar a ida para a escola, eles não admitiam chegar atrasado na escola, eles não admitiam a gente queimar a aula, isso aí, né? E eles, foi uma educação muito severa sob esse ponto de vista, né? E dentro
dessa imagem de sertanejo, de algum momento até rude, mas foi com muito amor que ele transferiu para a gente e transferiu ensinamentos através da educação. Sim, César, me diga, como é que veio essa sua curiosidade, digamos assim, que veio de encontro ao jornalismo? Como foi que você encaixou isso na sua vida? Você já tinha esse sonho lá atrás? Tem umas coisas interessantes, né, que às vezes a nossa vida tem uns starts que a gente não consegue, principalmente quando é muito jovem, e lá no futuro a gente encontra a resposta. Eu estudando no Moreira Dias, né, Escola Estadual Moreira Dias, eu sempre estudei em escola pública. Primeiro no Educandário Presidente Kennedy, de Dona Carmelita Regis. Esse nome foi dado por ela em homenagem ao presidente dos Estados Unidos. E ela teve essa ideia de colocar esse nome exatamente para trazer um apoio do governo americano para crianças carentes de Mossoró. E, de fato, esse apoio veio. Veio através de roupas, através da merenda escolar, que naquela época o governo brasileiro não dava. Então, teve um apoio bem interessante. Educandário Presidente Kennedy, que depois se transformou em Escola Municipal Presidente Kennedy, aqui próximo do estádio Manuel Leonardo Nogueira. E daí eu fui para o Moreira Dias. E no Moreira Dias, naquela época, tinha algumas disciplinas, né, que explorava alguma habilidade dos alunos e tal. E aí teve um festival, naquela época tínhamos um grande sucesso na televisão brasileira, que era o programa de Flávio Cavalcante. E aí eu fui escolhido para ser o Flávio Cavalcante. Sim. Para apresentar as atrações do programa na sala de aula. Olha, veja só, eu estava começando a comunicação com 10 anos, 11 anos de idade, né? Sem ter ideia que esse seria um destino natural da minha carreira profissional. Então eu assisti o programa, decorava algumas frases, né, para apresentar, para chamar os comerciais, e aí eu fui o comunicador da minha turma, né? E aí o tempo passou, profissionalmente meu primeiro contato foi em 82, mas antes, Fabiano Santos, né, que é meu irmão, já havia entrado na Rádio Difusora, inclusive na produção do programa de J. Belmont, saudoso J. Belmont. Em 1982, Belmont se elegeu deputado estadual. E aí teve que se transferir para Natal. Ele decidiu que o programa seria apresentado pelos irmãos George e Paulo Wagner, que também já não estão entre nós. E aos sábados, Belmont retornaria de Natal para apresentar o programa do sábado. Então, o programa Belmont Comunica Show ia ao ar de segunda a sábado. De segunda a sexta, os irmãos Wagner, no sábado, Belmont. E aí, ele me contratou para fazer a produção do programa. Então, esse foi o primeiro contato profissional que eu tive com a comunicação, com a imprensa e tal. Esse programa é interessante, né? Eu costumo dizer que Belmont, ele era um grande comunicador, mas ele também era um homem de muita visão, né? Muito embora não tivesse tanto estudo assim, mas ele era um profissional nato, era dele. Em 82 ele teve a ideia de ir a São Paulo para trazer novos quadros para o Rádio Mossoroense. Ora, você imagine, em 1982, alguém com essa visão, com esse discernimento, e ele foi a São Paulo e trouxe. E trouxe um quadro e me entregou. Sabe, esse quadro é para você. Que quadro era esse? Era o Repórter Econômico. 1982. Naquela época, a inflação estava galopante, era 40% ao mês, 42%. Um quilo de feijão na segunda era um preço, na terça já era X mais Y. E qual era a minha função? A minha função era orientar a dona de casa, o pai de família, que estava saindo para os mercados públicos, para dizer a ele onde é que estava o melhor preço. Legal. Naquela época, os pais de família iam pouco a supermercado. Eu acho que talvez nós tivéssemos um ou dois em Mossoró. Estou falando aqui de 82. Então, eu saía 4 horas da manhã, diariamente, para fazer a pesquisa no mercado público do Alto da Conceição, mercado público central,
Mercado Público do Alfredo Gugel e do bairro Bom Jardim. E aí eu anotava e passava a orientar, entrava na programação orientando. Mais ou menos assim. Olha, você dono de casa, você pai de família, dona de casa que está saindo agora para fazer a feira do dia, se quiser a carne de primeira com menor preço, só encontra no Mercado Público Central. O preço lá está X, em outros mercados o preço está acima. Aí eu dizia o preço do tomate, do feijão, do arroz e de itens que se fazia a feira diariamente. Então, esse quadro fez um sucesso e, a partir dele, eu fui convidado por Dr. Milton Marques, que também já não está mais aqui, para levar esse quadro para a Rádio Libertadora. E aí eu fui contratado para a Rádio Libertadora, pela Rádio Libertadora, o diretor, presidente, era Milton Marques de Medeiros, para apresentar o Repórter Econômico. Então, fiz esse quadro foi muito importante na minha carreira. Depois daí, eu fiz esportes, e aí, em 1985, entrei na redação de um jornal impresso pela primeira vez. 1985, 5 de junho de 1985, eu fui apresentado ao jornal impresso. Jornal O Mossoroense. Naquele momento, o Mossoroense estava reabrindo, porque o Mossoroense teve que fechar quase um ano em virtude das enchentes do Rio Mossoró. Em 85. 85. Essa foi a última grande enchente que Mossoró enfrentou, né? Depois daí teve a perenização do Rio Mossoró. Eu vi que meu pai morava ali na rua Doutor Almeida Caixa, e eu lembro demais. Então, o Moçorense reabriu, e aí contratou Fabiano Santos para ser o editor-chefe, Éder Medeiros para ser o diretor-geral, e aí foi formada uma equipe para colocar o impresso na rua. E eu fui contratado. Sim. Então, eu sou dessa geração do jornalismo impresso, a partir de 1985. Fiquei no Mossoroense até final da década de 80 e depois fui para a Gazeta do Oeste, onde fiquei até 2000. Então, de 2000 a gente teve a oportunidade de fundar um novo jornal, o Jornal de Fato. Ele nasceu no dia 28 de agosto. Tá, obrigado. 28 de agosto de 2000, a gente estava lançando a primeira edição do Jornal de Fato. Se você me perguntarem qual a ideia, como surgiu assim, a ideia de trazer um novo veículo impresso, se já existia Telemundo do Norte e Natal, circulando em todo o estado, o Mossoroense Gazeta do Oeste circulando em Mossoró, onde é que caberia mais um impresso? Mais um veículo de comunicação impressa? Ali a gente observou que os veículos daquela época, eles se preocupavam muito mais em vender a manchete de capa do que fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que alcançasse todas as pautas, todas as editorias. Se fizer uma pesquisa no Jornal de Fato, vai ver que a manchete policial, ela praticamente não existe hoje. E quando ele nasceu com pouca matéria, com pouca manchete policial. O fato policial vai ser notícia? Vai. Vai ser prioridade? Não. Nós vamos trabalhar política, vamos trabalhar economia, esporte, comportamento, saúde, ciência e outras editorias, né? Então, a gente percebeu que o leitor esperava um jornal com amplitude maior em relação às suas pautas. Os jornais tradicionais da época continuaram com a manchete policial, né? Se vocês se recordam, o Diário Natal, por exemplo, né? Luiz Maria Alves, que na época era o manda-chuva do Diário Natal, ele mantinha 2 equipes no interior do Rio Grande do Norte, nos finais de semana, só para registrar acidentes, assassinatos, né? Para na terça-feira estampar na capa do Diário Natal. Diziam na época, né, que se mexesse, né? o Diário Natal sangrava em virtude de suas manchetes. Nós fizemos um outro caminho, porque nós entendíamos que tinha um espaço para um jornal novo,
para uma mentalidade nova, para uma ideia nova. Então, o Jornal do Fato nasceu com esse perfil. E aí foi o primeiro jornal a criar cadernos temáticos. Criamos o Caderno Mulher, a revista Domingo, que circula semanalmente. Criamos tantos outros cadernos temáticos, né? E também foi o primeiro jornal do interior do Rio Grande do Norte a circular com página em policromia, né? Então, a gente viveu todas essas fases, né? E essas fases serviram para consolidar o veículo da Santos Editora de Jornal Ilimitado. Tá certo. César, você tem uma coluna, né, no jornal, e tem uma característica sua que eu acho interessante, que é você nunca diz tudo com todas as letras, vamos dizer assim, o que talvez traga ao leitor a curiosidade até de pesquisar, de se antenar mais em alguma coisa. Porque, por exemplo, hoje eu dei uma lida, tá certo? Na sua coluna, por exemplo, do defato.com, né? E eu achei interessante. Olha aqui o que é que César colocou hoje, né? Ele trata, vamos dizer, ele traz o título, né? Cegos. Então, se você for um leitor, você quiser só pincelar, você vai achar que está falando alguma coisa sobre cegos, né? Mas olha aí como é que ele abre. Aí, só sobre isso. Nesta data de 92, era inaugurada a sede própria da Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró, obra da primeira gestão da ex-prefeita Rosalba. Na quarta gestão, Rosalba deixou recursos em caixas para a ampla reforma da sede. O prefeito Alisson pegou o dinheiro e não fez a obra. Então, eu acho interessante, você tem o título, você faz o preâmbulo, mas muitas vezes termina dizendo outra coisa que não tem nada a ver com o título. Então, eu acho isso uma sacada muito legal sua. Essa sutileza em você dizer as coisas sem estar dizendo diretamente. Alguém já tinha lhe dito isso? Com certeza isso é intencional, né? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente aí. Olha, todo jornalista tem uma forma de escrever, né? Tem uma forma de olhar, de ver os fatos, né? Às vezes alguns enxergam mais do que outros, né? Isso é natural, né? Nessa nota, especificamente, né? Se a gente observar cegos, né? De repente eu posso estar dizendo para as instituições, se elas não estão vendo isso, porque elas estão cegas. Se elas não estão fiscalizando o dinheiro que desaparece e não prestam conta, as instituições que são pagas e bem pagas para fiscalizar, para apurar, elas não estão fazendo o trabalho delas, né? Então, elas estão cegas, né? Então, às vezes tem algumas notas com algum sentido, mas o importante é você bem informar o leitor, né? O leitor exige isso. É você despertar, você consegue despertar essa curiosidade, ao mesmo tempo mandando uma mensagem subliminar muito importante, né? Porque quando você, um título como esse, você realmente, você tem aí, você atinge várias camadas de pensamento. Por exemplo, você mandou um recado para as autoridades, sutilmente. Você mandou um recado para a própria população, você não está vendo isso, não? Sim. E você encerra com um recado mais profundo, porque você começa a dar nome, vamos dizer assim. Opa, por quê? Né? Você não está percebendo que isso aqui aconteceu? Quando você escreve para política, e principalmente em veículo impresso, né, você está escrevendo para um público bem exigente, né? É um público bem exigente. E é um público que consegue entender de forma muito, muito fácil, né? Então, a gente tem que ter. Às vezes, quando a gente mexe com muitas pautas, né? Como eu gosto muito de futebol, também sou comentarista esportivo, a gente comenta o futebol com uma linguagem. A gente comenta política com outra linguagem, porque são públicos diferentes, né? De repente, se eu colocar uma linguagem rebuscada
para o ouvinte do futebol, eles não vão me entender. Ou eu vou me tornar chato, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Escrever uma coluna política no Brasil já é muito difícil, porque a gente vive hoje, o jornalista está hoje entre duas torcidas, né? Nós temos duas torcidas no Brasil, nós temos o lulista e temos o bolsonarista. Então, você está ali no meio, com a responsabilidade de noticiar. E aí, devido a essa radicalização, e era muito grande, Muito né? grande. A gente sente isso na hora que uma notícia repercute, a gente sente isso quando as pessoas invadem nossas redes sociais com comentários, de certa forma, agressivos, né? Às vezes a gente até, será que eu devo ir com essa notícia mesmo? Mas a gente tem que ir. Nós temos que ter fidelidade com a nossa profissão, nós temos que ter fidelidade no que a gente entende, acredita e escreve, né? E aí, hoje, você precisa entender o jornalismo, porque ele se tornou ainda muito mais importante do que era antes. Quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, ele estabeleceu dois pontos que eles são irreversíveis. Primeiro ponto, ele disse para o país que ser de direita não é uma vergonha, ser de esquerda não é uma vergonha, é você ter posição. Porque antes dele chegar ao poder, o cidadão tinha ideias de direita, mas tinha vergonha de dizer que era de direita. Hoje não, hoje se expõe claramente. Essa vergonha que a direita teve durante décadas, a esquerda teve lá atrás. Só que sofreu mais porque sofreu violência, etc. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte: na hora que ele chegou ao poder e na hora que ele enfrentou o maior conglomerado de comunicação do país, da América Latina, e a terceira maior do planeta, ele disse o seguinte: olha, os veículos, os jornalistas vão ter que se posicionar. Não é se posicionar a meu favor, é se posicionar de acordo com a sua consciência. Isso na Europa já acontecia, isso nos Estados Unidos já acontecia. Por quê? Porque são nações desenvolvidas, né? É o chamado primeiro mundo. Está começando uma disputa presidencial nos Estados Unidos, o New York Times faz um editorial e assume uma posição na capa do jornal. Ele diz que o candidato dele é isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas essa opção do New York Times não faz com que ele venda a consciência para beneficiar o seu candidato. Não. Ele está apenas dizendo que a posição daquele jornal é em favor desse candidato porque acredita mais nele. Por isso, por isso, por isso. Nós agora estamos, aos poucos, fazendo isso. Na disputa presidencial de 2022, a Rede Globo fez isso abertamente, embora não tenha falado isso com todas as letras. Mas fez. Exatamente. Deixou muito claro que não gostaria que o presidente que ali estava renovasse o mandato. Isso ficou muito claro. Né? Com o seu noticiário diário, né? Com o resultado final das urnas, né? Que o seu âncora disse: olha, agora eu vou tomar um refrigerante. Não foi assim? Agora eu vou relaxar. Quando o TSE anunciou o resultado final, o William Bonner fez isso, né? Agora eu vou tomar um refrigerante. Ufa. Vou comemorar, né? Mais ou menos isso. O que é que tem de mal nisso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O veículo de comunicação só não pode falsear, mentir, inventar, agredir. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem a obrigação de noticiar. Mas tomar posição pode. Sempre pôde. A questão é que o cidadão não aceitava. Essa é a diferença. Agora, César, outra coisa também que eu acho que mudou bastante é porque lá o judiciário, vamos dizer, a camada mais lá em cima, né, a casta, vamos dizer, né, lá em Brasília, então a gente não sabia nem quem eram os nomes dessas pessoas.
dos ministros. A gente não sabia. E de lá veio uma informação que eu acho que pegou o brasileiro assim, bem de calça curta, porque quer dizer que também podemos ter, vamos dizer, um judiciário lá como a terceira instância político, um pouco politizado, é claro. Olha, porque não se tinha essa informação. A gente pensava que tudo que saía de lá era realmente era a verdade absoluta, né? Olha, um poder, ele se sobrepõe a outro, e isso é muito ruim numa democracia, né? Porque os poderes eles têm que ser livres, né? E no Brasil não é. Mas no Brasil um poder se sobrepõe a outro, porque aquele poder que aceita, ele está contaminado, né? Por que é que o judiciário assumiu uma posição, né, de se sobrepor ao legislativo e ao executivo? Porque esses dois poderes falharam. Esses dois poderes falharam. E falharam deliberadamente, né? Você tem uma Suprema Corte que, em algum momento dessa crise que nós passamos, né, a gente enfrentou uma crise institucional absurda. Crise política, institucional. Como a nossa democracia ela está muito bem enraizada, está muito bem firme, com os pés firmes, nós não corremos um risco de uma guerra civil ou algo parecido, graças à nossa democracia. Mas isso talvez nós tivéssemos enfrentado uma guerra civil nesse momento, no ápice dessa crise política que a gente viveu até 2022. E aí, por que o STF está fazendo isso? Em algum momento, o STF foi acusador, investigador e julgador. Como é que uma instituição só vai fazer essas três posições? Na hora que você é acusador, você não pode julgar. Porque se você é acusador e você é julgado, você só tem uma decisão, que é a condenação. Exato, você já está acusando. Você não tem outra decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal fez isso em algum momento na história recente, né? Nós conhecemos o caso de um ex-deputado, que hoje está preso, né? Que é o Silveira. Daniel Silveira. Que o ministro do Supremo, ele se sentiu ameaçado pelo Daniel Silveira. O ministro estava em Brasília, o Daniel estava no Rio de Janeiro, mesmo assim ele mandou prender o deputado. Foi uma prisão em flagrante. Eu não entendo como é que você ameaça uma pessoa num estado e a pessoa está no outro e você prende em flagrante. Eu ainda não entendi como é esse flagrante. E depois o próprio ministro fez a acusação no Supremo, foi escolhido para ser o ministro daquela causa e julgou. Então isso é muito perigoso. E aí, como a gente vive em torcidas, nós temos torcida de um lado, torcida de outro. A torcida de um lado vibrou, a torcida do outro reclamou. E como é uma divisão, a decisão ela seguiu. E aí isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente não pode vibrar com o errado, porque daqui a pouco aquele errado bate a nossa porta. Mesmo que nos beneficie, que é isso que está acontecendo no Brasil hoje, né? Exatamente. Quando beneficia a nossa claque, né, o nosso lado, a gente vibra. Mas futuramente vem para a gente. Vai bater a sua porta. E isso é muito perigoso, né? Mas, enfim, eu tenho dito bastante nos debates que a gente tem ido, nas conversas, que nós estamos vivendo um momento de transição, né? De transição política, de transição de mentalidade, né? De uma série de coisas. E a gente precisa entender isso. E essa transição, e como qualquer outra, os resultados eles virão mais lá na frente. No momento, talvez a gente sinta mais o desgosto, o prejuízo e tal. Mas o resultado positivo, talvez nossos filhos, nossos netos vão usufruir deles, né? E isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. É um remédio amargo que nós estamos tomando, mas que vai curar as futuras gerações. Então, isso é muito importante. César, eu fico olhando assim, o quanto eu fico viajando assim na sua... Primeiro, parabéns, né, por esse posicionamento, porque a gente tem
habitualmente escutado pessoas, como você falou, que elas não conseguem fazer essa análise. Elas sempre estão no partido, né? Tomam partido. Então, pegar um jornalista, né, da sua categoria e você explanar essa diferença e concordar que há um risco nisso aí, é muito importante, né? Eu queria voltar um pouquinho e ter uma curiosidade, porque quando eu comecei a visitar o seu gabinete, você tinha lá exposto numa bancada o livro de Assis Chateaubriand, né? E eu me lembro que a gente comentando uma vez, disse, é bom que você lê assim, Chateaubriand, para você ter uma noção. Por que você, né, assim, qual era o intuito da leitura para você naquele momento? E por que você gosta de Assis Chateaubriand como, eu acho que o início de alguma coisa, né? Eu acho assim, não é tanto gostar, mas quando você se propõe a uma atividade, você precisa entender o passado, né, para você se firmar no presente, né? E é impossível você querer entender de comunicação, é possível você querer entender a imprensa brasileira se você não conhecer um pouco ou o mínimo de Assis Chateaubriand, né? Do poder que ele exerceu, né? A partir dele se entendeu que a imprensa era o quarto poder, né, do país, quando na realidade não deveria nem ter esse selo, né? E Assis Chateaubriand mudou muita coisa, né? Aliás, encaminhou muita coisa que até hoje a gente vive ainda com rescaldo do seu momento. Por isso, entender a carreira dele, a história dele, tudo isso aí. Não só Chateaubriand, né, mas também o Samuel Weiner, que deu foi importantíssimo, né, numa transição da imprensa brasileira, né? Samuel Weiner, a história dele é muito interessante, porque ele era jornalista da redação de Assis Chateaubriand. E um determinado dia, Assis Chateaubriand pautou Samuel Weiner para entrevistar Vargas. Vargas havia renunciado ao primeiro governo e havia decidido que não seria mais candidato a nada, né? E era muito difícil entrevistar Vargas. E o Samuel Weiner, em algum momento, não conseguiu, etc., né? Num outro momento, ele foi pautado para cobrir a produção de grãos no Rio Grande do Sul. E Weiner foi cobrir essa pauta para uma edição especial dos Diários Associados. Eles contrataram um bimotor para sobrevoar a área de produção para ele entender a dimensão daquilo. E aí, na hora que estava sobrevoando, o piloto disse, olha onde é que mora Vargas. Porque Vargas, quando renunciou, ele foi embora para o Rio Grande do Sul, né? Onde é que mora Vargas? E aí o Samuel Weiner disse, eu quero... Desça aí. Eu quero descer aí. E desceu e convenceu Vargas a dar entrevista. E ele conseguiu. Quando ele voltou para o Rio, Chateaubriand disse, a pauta? Disse, não trouxe. Que era a pauta, né, da produção de grãos. Não trouxe, né? Mas eu trouxe algo melhor. Disse, o quê? Essa entrevista com Getúlio Vargas. E aí, a manchete do jornal de Chateaubriand foi o seguinte, ele está de volta. E daí começou a campanha pelo retorno de Vargas, e Vargas acabou eleito presidente. Quando Vargas assumiu, Vargas sabia o poder que tinha Chateaubriand. Inclusive, no dia da sua posse, Chateaubriand pegou um jipe, Vargas tomou posse e estava no gabinete, e Chateaubriand pegou um jipe com a roupinha dele lá, tal, e parou, e foi para o gabinete, foi entrando. Eu quero falar com o presidente. Não pode entrar, não. Ok, sem problema. Deu minha voz e diga que Chateaubriand esteve aqui. Antes de ele chegar no jipe, Vargas mandou buscá-lo. Então, Vargas entendia a força que era Chateaubriand. O que foi que Vargas fez? Chamou Samuel Weiner em seu gabinete e perguntou, jovem jornalista, você teria vontade de ter seu próprio jornal? E Samuel Weiner respondeu com
de forma positiva, né? Aí ele chamou o chefe de gabinete e disse: viabilize tudo o que esse rapaz precisar para colocar um jornal. Então o jornal do Samuel Weiner nasceu para combater os diários associados. E Vargas ter uma tranquilidade maior em relação respaldo, a Assis né? Chateaubriand. Então são histórias interessantes. Muito, fiquei encantado aí. Que a gente precisa conhecer e talvez até entender porque que outros veículos surgiram em outros estados no Brasil ao longo de décadas. E principalmente com essa, vamos dizer assim, com essa nomenclatura, né? Eu acho que é muito importante quando você tem... O meu avô comentava, meu avô é ex-pracinha, ele é ex-combatente, hoje falecido, mas ele dizia que o que vinha na Segunda Guerra através do rádio era aquilo. Sim. Não tinha outra informação, né? Mussolini agora, não sei o quê, blá, blá, blá. Quer dizer, ou era aquilo, ou era aquilo. Não tinha como você contrapor essa informação. César, você acha que eu não me tornei um leitor assíduo né, de Assis, mas assim, eu sempre percebi que ele colocou um certo medo nas suas posições, né? Porque assim, ele chegava assim para o pessoal do grão de café, né? E assim, o café vai aumentar, né? Na bolsa, o café está circulando dessa forma. E aí ele botava terror, porque se não fosse mais ou menos como ele imaginava, o café ou estava lá embaixo ou podia estar muito lá em cima, né? É o que se chamava da imprensa marrom, né? Isso aí foi exatamente. muito carimbado. E na história recente, né, muitos jornalistas tentaram reproduzir o que Chateaubriand fez lá atrás, né? A gente sabe disso, né? A gente presenciou muita coisa dessa natureza, né? Era quase uma obrigação um governador do estado e a uma cidade onde tinha um jornal impresso visitar o dono do jornal, porque se não fosse uma desfeita e de repente o noticiário poderia não ser interessante para aquele governante. Mas isso, graças a Deus, não existe mais, né? Nós temos a pluralidade do jornalismo, hoje é muito grande, né? Traz um fator positivo? Sim, traz, mas também não vem só o fator positivo, né? As novas tecnologias, né, que ampliaram as possibilidades de leitura do cidadão e permitiram que o próprio cidadão exerça a comunicação, é um fato positivo, né? De repente era inimaginável você, numa Serra Mossoró, por exemplo, você se comunicar com o presidente da República. Isso pode acontecer. De repente, um cidadão pode mandar uma mensagem para os endereços eletrônicos do presidente da República e ele responder. E abrir um diálogo, né? Isso seria inimaginável em tempos recentes. Mas traz muita coisa negativa também, né? Traz muita coisa negativa. Com a tecnologia, por exemplo, a nossa profissão praticamente deixou de construir ou de produzir profissionais para a redação. Hoje o jovem sai do curso de comunicação, já sai com um computador de lado, um celular na mão, e aí ele entende que já está pronto, né, para ser um grande comunicador, ser um grande analista, ser um grande, né? Por exemplo, aqui em Mossoró, eu digo que o nosso curso de comunicação só está conseguindo formar comentarista político. Sem os caras nunca ter lido a cartilha da política. Mas o cara sai, aí que comentarista político é esse? Que me perdoe as exceções, e tem as exceções. Mas que comentarista político é esse? É um comentarista político que sai, cria um blog, do blog pega amizade com o vereador, aí o vereador chega ao presidente da Câmara e diz: coloque a publicidade da Câmara nesse blog aqui. Pega amizade com um deputado estadual, coloque o blog desse meu amigo na publicidade. Pega da prefeitura, pega do governo do estado e de repente o cara tem uma renda interessante e aí resolveu a vida dele. E acha que é jornalista. Não, você não é jornalista. Você está distribuindo releases. Simplesmente assim, sem tirar nem pôr.
Você não é jornalista, você está distribuindo release. Vem né? pronta a informação. Eu tive recentemente em Natal, conversando com os amigos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, pasmem, isso é dinheiro público que eu estou falando aqui. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte paga mais de 5 dezenas de blogs. Todos eles levados para o deputado. Tem até uma coisa interessante, que tem um blog que um deputado levou para a Assembleia, e esse blog, ele, diariamente, ele posta foto de mulheres, de ensaios, mulheres nuas e tal. E está lá o plano da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Rapaz. Isso é um absurdo. Agora, foi o deputado que levou. Levou, entregou ao presidente, só quero esse blog aqui. Então, nós temos 24 deputados estaduais. Cada deputado estadual tem 2, 3 blogs levando para a Assembleia, para o dono daquele blog, que não é jornalista, ter uma renda. E a gente tem isso em Mossoró também. Tem isso em Mossoró também. Deve ser uma realidade. Então, olha, Joséildo, Cleiton Senna, hoje o Jornal de Fato é o único impresso circulando no interior do Rio Grande do Norte, com sede no interior do Rio Grande do Norte. É único. Todos os veículos de comunicação do Brasil, todos, sem exceção, um dos seus maiores anunciantes é o poder público. E o poder público não está fazendo favor. Ele está dando publicidade, o que ele está fazendo com o dinheiro público. Isso é obrigação, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o gestor do momento entra e acha que o dinheiro é dele. Acha que o cofre da prefeitura é dele. Eu vou resumir aqui. Nos últimos 12 anos, o Jornal de Fato ficou fora da publicidade do município 8 anos. 8 anos. Porque o gestor do momento não gostou de um comentário feito por minha coluna. Então ele acha que o dinheiro é dele e disse: eu vou castigar. Em compensação, você tem meio mundo de gente que não é jornalista, que está dentro de casa com um computador e um blog, transmitindo release, e está lá na publicidade do município. Isso é um absurdo. Eles não estão preocupados com a notícia, né? De forma com a alguma. notícia verdade, né? De forma alguma. É como César disse. Estão preocupados com a promoção, né? O que eles querem, né? É só, tipo assim, o tempo todo é só o meu lado bom. Você não pode fazer deixa eu, uma análise. deixa eu ser mais advogado do diabo nessa questão. Eles não querem nem a promoção. Eles querem calar. Olha, eu vou fazer coisas erradas e vocês não vão dizer nada. Se disser, eu tiro a mídia. Aí se você diz: César, como é que você pode dizer isso? Vamos lá. Nós tivemos recentemente uma denúncia que o município de Mossoró contratou uma empresa de Goiânia, Goiás, para fazer a produção do projeto Estação Luz. Essa empresa nunca colocou os pés em Mossoró. Nunca. Foi um contrato no primeiro ano de 980 mil, no segundo ano de 2 milhões e 300 mil e no terceiro ano de 3 milhões e 400 mil. A mesma empresa. Essa empresa comprou um vaso, unidade de vaso, de R$ 24 por R$ 972. Só quem divulgou isso foi o Jornal de Fato. E cadê o jornalismo? A gente já percebe. Cadê o jornalismo? Onde é que está o jornalismo? César. Como é que um jornalista acha normal um município, uma prefeitura, comprar um vaso de R$ 24 por R$ 972 e simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada? Segure, por favor, o restinho dessa conclusão, que eu estou sentindo que o termômetro está pegando fogo agora. Agora está começando a ficar do jeito que eu gosto. Olha, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, tá? Já vá preparando aí a sua Smart TV, o seu smartphone, para acompanhar diretamente ao vivo do YouTube, tá?
Se você não é inscrito, vá lá na plataforma do YouTube, procure lá, É Pessoal Podcast, tá certo? Que em instantes, dentro de 30 segundinhos, 20 ou 30 segundinhos, a gente já vai estar saindo, né? Tá certo? E já saímos, agora já estamos diretamente do YouTube, viu? Perfeito, eu quero só aproveitar para mandar aqui um abraço para uma comunidade grande em Pau dos Ferros, que está nos assistindo. Também Alexandria, Patu, né? Não vou nominar, porque são muitas pessoas que estão assistindo, inclusive... Caraúbas. Como o Jornal de Fato atua em toda essa região, então, assim, a nossa divulgação, quando a gente vai receber um convidado, isso fez com que a nossa... Pessoal, nem no chat, eles vão logo vão ter contato com a gente, vem logo no WhatsApp. Obrigado a todo mundo aí. E Cleiton já reforçou que eu ia falar Caraúbas. Exatamente, Caraúbas, Apodi, viu? A gente tem uma audiência muito boa ali no Vale do Apodi por conta da nossa parceira, né? Da 98 FM. César, nós temos amigos no Canadá, na Escócia, né? Nosso amigo... E assim, hoje o web pessoal ele tem essa abrangência, porque a rede social, como você vem falando, né, nos possibilita isso. Obrigado, pessoal. Então, César estava dizendo que essa forma de calar, né, de simplesmente passar panos quentes na situação, porque eu estou lhe pagando para isso, não é verdade, César? Olha, se o cidadão que paga a conta, né? E nós estamos falando para o cidadão que paga a conta, né? É essa conta que paga na hora que a gente paga os impostos, né? Na hora que a gente compra o quilo do feijão, a gente está colocando alguns centavos dentro do cofre do município, e isso é um efeito multiplicador, né? Somos nós que pagamos essa conta. Então, a publicidade, ela está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A publicidade é para você prestar conta do que você faz com dinheiro público. César, como se fosse o portal da transparência, de uma forma escrita, visual. Mas é né? abrangente para chegar a todo mundo. O cidadão tem o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro dele. Isso é um direito do cidadão e um dever do gestor. Então, Mossoró praticamente deixou de ter publicidade institucional. Já percebeu isso? Já. Praticamente a prefeitura de Mossoró não tem publicidade institucional. Né? Tem releases publicados nos blogs e em redes sociais. E a prestação de conta? Onde fica? E o cidadão, né, que está pagando a conta, onde é que fica? É interessante isso aí, César, que você está falando, Joseildo, porque você é interessante. Eu fazendo agora aqui uma análise, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Então o gestor tem que publicitar, né? O que obrigatoriamente. Faz. Então, Joseildo, você que é pagador de impostos, quando isso ocorre, você não está recebendo a verdade. Você está recebendo o que o gestor quer que você receba, sim. A informação. Ou seja, a lei não está sendo obedecida, porque não tem a verdade, você não está sabendo a verdade dos fatos, o quanto é gasto direitinho, organizado. Eu estava olhando essa questão, né? Isso nos preocupa muito, né? Porque não há uma fiscalização, não há uma reação, né? Tanto do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, porque é inadmissível, por exemplo, um gestor fazer uma obra, inaugurar, e depois de inaugurar essa obra, isso com recursos federais, colocar um aditivo. Como assim? Como é que você vai aditivar uma obra se ela foi concluída e inaugurada? Como é que nós vamos aceitar isso? Como é que nós vamos entender isso? Mas isso acontece em Mossoró, está acontecendo em Mossoró, né? E com muita frequência, né? Eu sou viciado na leitura de diários oficiais, até por dever. Eu tenho um dever de fazer isso diariamente. E a gente vê cada coisa, né? E a imprensa, que deveria ser livre, né? É plural, mas ela deveria ser livre. Né? Não faz esse papel. Nós deixamos de ter o jornalismo investigativo. Né? E de vez em quando a gente escuta. O curso de comunicação da UERN vai fazer um seminário sobre jornalismo investigativos. Onde? Onde é que está havendo jornalismo investigativo? Cadê? Onde é que está havendo? Está acontecendo tudo e não há absolutamente nada.
Então, nós temos que repensar isso. Eu acho que os jovens que estão chegando ao curso de comunicação precisam ter uma responsabilidade maior, né? Porque você está carregando uma história, né? Você não está apenas resolvendo a sua vida, né? E eu não gosto dessa ideia de que o profissional que ganha bem, ele é bom. Não. Eu acho que o profissional que é bom ganha bem. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. O profissional que é bom, ele ganha bem. Nem sempre o que ganha bem é bom. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender muito bem isso. César, você acha que a nossa sociedade, porque tudo que onde você chegou aí na nossa conversa, volta para aquele início do ponto lá que você disse que hoje existe isso aqui, essa polarização, né? Sim. Então, termina com que, por exemplo, mesmo que tudo isso que você falou, o respeito que o profissional precisa ter por ele mesmo, eu acho que começa por ele próprio. Isso. Não conseguir fazer esse discernimento, porque a partir do momento que eu sou comprado para me pregar a minha verdade, ou essa mentira, né, enlatada, faz com que aquelas pessoas daquele lado também sorriam e batam palma. Olha aí, né? Verdade. Você está vendo isso aí? Verdade. Então, assim, como isso é perigoso de verdade, muito, né? Principalmente numa democracia, como você falou, a nossa, em que de vez em quando a gente se pergunta, como assim? É democracia mesmo? Porque tem tanta coisa implantada, né? E outras suplantadas, assim, que mas a democracia tem seus bônus, né? Tem bônus e ônus, tem bônus e ônus. Não é só bônus. Mas né? o que eu quero dizer assim, é porque são jovens que vêm, que estão aí com todo esse arsenal de mídias, né? Porque você termina se achando também aquilo ali. Você, por exemplo, como você falou, eu estava até conversando com um amigo meu recentemente, disse interessante que no marketing, só quem não entende de marketing é quem estudou marketing, né? Você vai para um dentista, aí o dentista diz assim, o seu dente doente é esse aqui. Ele diz, não, doutor, arranca esse outro daqui. Você não tem muito isso, né? No marketing você está falando sobre marketing, a pessoa diz, não é isso, não, deixa besteira, faça assim que é melhor. E no jornalismo, assim como você falou, a gente dá uma viajada da seguinte forma, o jornalista ele tem que escutar, investigar, e aí eu não entro no jornalismo investigativo, mas na hora que ele vai escrever aquilo ali, por mais que seja informativo, claro que ele vai ter. É tanto que o presidente lá, né? Qual é o sobrenome do jornalista aqui, que o presidente mandou? Cria o jornal para ele aí. Samuel Weiner. Pronto. Naquela hora ele viu que só ficar na mão de um Sim. era muito perigoso para ele, ruim, né? Mas eu tenho aqui um contraponto. Na verdade, o Samuel podia falar da mesma coisa, sim, só que de uma forma mais branda, sim, não é isso? Mas é como você diz mesmo, assim, está saindo muita gente que não tem essa preocupação e se acha. Agora, é interessante a gente deixar aqui claro que nós não estamos colocando nesse... cheque, né? O jornalista que faz opção pela assessoria de comunicação. Pelo contrário. Essa é uma função legítima, honesta, né? Correta, legítima. Exatamente. O grande problema é que os gestores, eles não querem o assessor de comunicação. Eles querem que o jornalista faça um outro trabalho. Eles não querem assessoria. Assessoria de comunicação é um trabalho legítimo, correto e muito importante. E muito importante. Mas, infelizmente, os gestores acabam contaminando. A ponto de colocar jornalista para brigar com jornalista. Imagine só um jornalista denegrindo um material de outro jornalista. Como é que fica a nossa classe? Sim. No outro dia, esse episódio foi bem marcante. Chegou um anunciante do jornal com uma página pronta. A página chegou pronta. Olha, a gente quer reservar uma página no departamento comercial. Aí o diretor vem ameaçar de César, rapaz, o anunciante quer botar essa página aí. A página era uma reportagem chamando um jornalista de tudo. De tudo.
Aqui não sai. Aqui não sai. Não, mas ele cometeu esses crimes. Pode ter cometido, mas na hora que eu colocar essa página, eu vou estar nodoando a imprensa de Mossoró. Aqui não sai. Né? Sim. E essa é a forma que nós deveríamos zelar a nossa profissão. Toda profissão tem bons, tem ruins, tem mais ou menos. Mas nós precisamos preservar a nossa imagem. Sim. Não é? Verdade. E, infelizmente, isso está faltando muito, né? Mas, enfim, tem uma coisa interessante, eu não sei se você me permite eu entrar nessa questão, Por favor. que é muito sobre o debate. Muitos que me visitam, e jovens também que estão começando no jornalismo, me questionam: César, como é que você mantém um jornal impresso em circulação? Rapaz, você tocou no assunto que eu ia fazer essa pergunta, né? E aí outros dizem: olha, César, rapaz, você está de parabéns, o sacrifício e tal. Olha, primeiro o seguinte, quando você faz algo por amor, não é sacrifício. Né? Se você faz algo por amor, você é feliz todo dia. Todo dia. Tá certo. Né? Eu acho que a produtora mandou para ele essa pergunta, porque era que a gente ia fazer. A gente faz isso todo dia. A gente faz por amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não existe mais veículos de comunicação impressa. Existem veículos de comunicação. Eu vou trazer a questão do jornal de fato. O que é um veículo de comunicação, para a gente entender melhor? O veículo de comunicação nada mais é do que uma empresa de produção de conteúdo. E essa empresa pega esse conteúdo e distribui. Então, a nossa empresa produz e faz a distribuição no impresso, no eletrônico, nas redes sociais. Então, um veículo de comunicação. Por que está aberta? E por que ainda não fechou? Pode fechar? Pode, claro que pode. Isso é uma empresa. Né? Muito veículo de comunicação, naquela crise econômica, no final da década passada, muita empresa de comunicação fechou. Né? Quando a gente diz muito é porque a gente bota lá para cima. Né? 7, eu lembro, recordo muito bem, 7 veículos de comunicação, incluindo impressos, fecharam entre 2011 e 2013. Muita. Nesse mesmo período, 1.370 concessionárias de veículos fecharam. As pessoas deixaram de andar de carro, de gostar de carro, ou deixaram de comprar porque não tinha dinheiro. E passaram a andar num carro segunda mão, ou um carro de amigos, ou um carro de parente. Então, essas empresas fecharam porque a crise econômica atingiu essas empresas. Sim, sim. Em Mossoró, nós tivemos 3 veículos que fecharam. Né? De concessionárias de veículos. Ou 2 fecharam e uma continua aberta, mas em outra plataforma, né? Sim, que é sim. a organização moçoroense. Né? O impresso não circula, mas tem a 93, tem a TV e tem Sim, sim. a emissora de rádio. César, Né? e como nós estamos assim na era digital e tudo, essa parte do jornal impresso ainda, né? Sim. Ele tem assim uma viabilidade boa ainda veja bem. com relação em comparação à Sim, digital? veja bem. Como é que funciona isso? A tecnologia beneficiou o impresso, diferentemente do que as pessoas acham. Né? Quando surgiu a televisão, né? Aí nós vamos botar para Assis Chateaubriand, Sim. né? Assis Chateaubriand teve a ideia, né? Mandou o cara, faça a televisão que aqui eu vou distribuir. E aí ele fez, diziam, o rádio vai desaparecer. Não desapareceu. E aí surgiu a FM, as AMs vão desaparecer. Não desapareceu. Os jornais vão desaparecer. Não vão desaparecer. Por uma questão simples. O impresso, ele tem uma missão para cumprir, assim como tem o eletrônico, assim como tem as redes sociais. Qual é a função do impresso? A função do impresso é contar a história e registrar. Eu vou dar um exemplo rápido para a gente entender melhor o que é isso. Nós tivemos uma pandemia 2020, 2021, né? A maior em 100 anos.
Daqui a 50 anos, o jovem que estiver na banca, no banco da universidade, que for desenvolver um trabalho para contar o impacto dessa pandemia em Mossoró, ele vai contar, ele vai pesquisar onde? Ele só vai ter as páginas do Jornal de Fato para contar essa história. Isso é igual a preocupação dos fotógrafos. Ele não vai ter em nenhum canto mais. Só verdade mesmo. Nas páginas do Jornal de Fato ele vai encontrar a entrevista da primeira enfermeira que foi contaminada e se salvou. A enfermeira Ana, que se tratou em Fortaleza e voltou com vida para Mossoró. Ele vai ter no Jornal de Fato o primeiro que usou máscara no Rio Grande do Norte e talvez no Nordeste, que foi exatamente o Teatro Municipal do Izzy Rosário. Foi o primeiro a usar máscara de contenção à Covid. Mossoró foi pioneira nisso. Está lá nas páginas, com foto do jornal, com foto do teatro e a máscara simbólica, né, dando um recado para a sociedade. A primeira vez que não foi realizada a procissão de Santa Luzia, vai encontrar onde? A primeira festa de Santa Luzia sem a presença dos fiéis, vai encontrar onde? As empresas que fecharam, elas vão encontrar onde? De Mossoró, só vai encontrar no Jornal de Fato. Então, essa é uma missão que só o impresso pode cumprir. Na época, eu disse muito ao jornalista Edinaldo Moreno, eu disse, Edinaldo, todas as suas reportagens, você assine todas elas, né? Porque daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, as pessoas vão estar lendo você. Né? E assim, então, hoje, se algum estudante quer entender um pouco do que foi a invasão de Lampião a Mossoró, vai ter que ir lá no museu e ler as páginas do Mossoroense. Vai ter que ir lá. E aí você pode me questionar, não, mas os blogs, os sites, noticiários, como é que qual vai ser a plataforma tecnológica daqui a 50 anos? Esse conteúdo vai estar preservado? Como é que as pessoas vão acessar? Será que não vão desaparecer? Não é seguro, né? Mas os cadernos do Jornal Mossoroense estão no museu para o cidadão ler e pesquisar. Boa. Essa é a importância do impresso, a função que o impresso cumpre hoje. E assim, eu digo de forma muito tranquila, porque o impresso, nós tínhamos uma limitação de leitores. Né? Uma circulação muito difícil, né? É uma logística muito complicada. Você ter que comprar os insumos diários, né? Papel, tinta, chapa, etc., né? É muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas, em compensação, o impresso do Jornal de Fato hoje, ele ali diariamente, quem mora no Canadá, na Espanha, na Alemanha, na China, qualquer parte do planeta. É só acessar defato.com, vai ler o impresso. Que ele a mesma coisa lá, né? Então, só uma plataforma diferente. Nós ganhamos uma amplitude em termos de leitura, né? Em termos de leitores. Isso aí foi muito importante. No início da década passada, eu fui para um congresso, né, da NJ, talvez tenha sido uma das últimas mesas de debate de Otávio Frias Filho. Essa mesa de debate estava ele, Folha de São Paulo, estava o diretor do Clarim e o diretor do New York Times. E esse debate foi exatamente sobre convergências de mídias, convergência das plataformas. Ele dizendo que o grande desafio do empresário de comunicação, ou das empresas de comunicação, era promover essa convergência das plataformas. As plataformas não divergem, elas convergem. Cabe ao empresário do setor ter o discernimento, ter a competência para fazer isso. Isso nós estamos falando aqui de 2011, 2012. E quem primeiro fez esse processo de transição foi o New York Times. O New York Times reduziu a sua tiragem impressa, mas aumentou o número de leitores em outras plataformas. A mesma coisa aconteceu com o Globo, com a Folha de São Paulo, etc. Então, essa parada foi fora de série. Hoje nós temos, no Brasil, quase 1.000
quase 1.630 veículos, né, editoras, jornais e revistas. Desse volume aí, 56% elas se autodeclaram digitais. 46% elas se autodeclaram impressas. Olha como é interessante esse número. Essa é uma pesquisa bem interessante porque mostra que o acesso às plataformas eletrônicas, o percentual para leitura de notícia é bem baixo. É bem baixo. Né? Se sobrepõe outras coisas. O entretenimento, né? Os sites de fofoca, etc. E o interesse por leitura no veículo eletrônico é bem insignificante. Evidentemente que isso está aumentando e a tendência aumentar, né? É ter números bem mais interessantes, mas ainda é tímido. Isso, César, isso demonstra claramente a falta de educação, de estudo, né? de investimento em estudo, porque as pessoas têm essa tendência de buscar mais esse entretenimento no digital versus a informação. Sim. Isso é preguiça de leitura, né? Falta de hábito de ler, né? Nós somos um país que, teoricamente, a gente lê pouco, né? Mas, assim, tem umas coisas que desafiam né? Se você pegar, Mossoró, em algum momento, teve 4 impressos com circulação diária. Pois é. E se a gente for defender que as pessoas leem pouco, a gente... Mas eu acho que eu disse... mas eu acho que nós vamos ter dificuldade para explicar tanto isso. Assim, né? Mas eu acho que o que eu quis dizer, para que fique claro aí, é a leitura digital. Sim. A informação da leitura digital. Não sei se porque a tela é pequena, porque não sei o quê, né? Através do celular. A leitura física, não. Ela se mantém, principalmente para o jornalismo. Eu acho que muita gente que eu conheço que gosta do jornal impresso mesmo. Abrir as páginas, o cheiro da tinta, e tudo aquilo é meio que mágico. Guardar, né? Guardar para deixar o registro. Em relação ao digital, eu vejo pouquíssimas pessoas do meu convívio dizendo, eu li o jornal ou não sei o quê, Folha de São Paulo, pelo celular. Né? Exatamente. César, com você aqui, eu acho que precisa de 2 programas, viu? A gente tem que marcar, viu, pessoal? Porque a gente já falta pouco, a gente tem 6 minutos. 7 minutos. Deixa eu só falar. Mas quando você vai falar, mas eu quero que você ainda... Nós temos uma pergunta, no É Pessoal, que é assim. Ele está dizendo já que é pessoal. Nós pensamos muito bem nessa criação. Certo. E a gente costuma perguntar ao nosso convidado se a verdade, diante dessa grandiosidade das verdades, visto que a filosofia pensa que existem 3 verdades, a verdade, a sua, a minha e a verdade, né? Sim. Para César Santos, a verdade é pessoal ou existe a verdade verdadeira, como a gente costuma dizer, né? Tipo assim, a verdade de que isso aqui é amarelo, tá todo mundo, quem estudou, isso aqui é amarelo, mas será que eu quero transformar esse amarelo aqui em azul? Né? Esse é um ponto. E outra coisa que eu queria que você, antes de encerrar, você falasse um pouco na sua visão de cidade, de geografia humana e política, como andam as oligarquias nessa sequência política, tá? Mas fala o que você ia falar. Tá ok. Não, era só rapidamente mostrar, sempre que eu dou alguma entrevista, eu gosto sempre de citar, e aí a gente se sente muito feliz, mostrar o alcance que chegou o Jornal de Fato, né? Nós conseguimos, nós conquistamos o prêmio Ayrton Senna de jornalismo por 2 vezes. E em uma dessas vezes, é aí onde a gente fica muito feliz, nós ganhamos um prêmio com a reportagem O Trabalho Infantil Doméstico. Era um trabalho de crianças que ficavam em casa para os pais saírem para trabalhar. Nós fizemos esse trabalho de forma regional, para mostrar a amplitude desse problema social. E, por conta desse trabalho que foi premiado, né, a gente subiu ao palco com Folha de São Paulo, super interessante, Isto É, né, isso lá em São Paulo. E, por conta dessa reportagem, o Instituto Ayrton Senna
praticamente dobrou o número de crianças em Mossoró assistida pelo programa Acelera Brasil. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, porque mostra o tamanho da consciência social que o jornalista também deve ter, né? A gente fez essa reportagem sob essa ótica. E é interessante isso aí, porque nesse concurso, né, nesse prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, foi até uma surpresa quando a gente recebeu o convite, porque o jornal não se inscreveu. Essa reportagem, como a gente é um jornal amigo da criança, a gente manda todo o conteúdo que a gente produz sobre criança para a Unicef. E a Unicef escreveu o jornal no Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. Fomos campeões da etapa Nordeste e fomos para a grande final em São Paulo. Então, isso é a consciência que o jornalista deve ter, né? A gente precisa pensar muito nisso, né? Eu sou suspeito porque eu sempre gostei do Jornal de Fato por dois motivos. Primeiro, eu acho que ela é uma revista. É uma revista que eu digo porque você entra nesses vários assuntos que César falou. Segundo, acho que o jornalista do Jornal de Fato, ele escreve de uma forma coesa. Porque eu tinha muita preguiça, não vou mentir, de ler os jornais que os professores diziam, lê o jornal, você vai cair na prova, não sei o quê. Aí aquele calhamaço de redundância que tem, fala 200 vezes na estrada, aí botaram o barro, aí depois botaram o barro de novo, nos jornais tradicionais. E quando chegou o Jornal de Fato, aí eu digo, rapaz, não acredito não, que diz tudo de uma forma tão rápida, né? Em relação à verdade, né? Você perguntou. Antes fala das oligarquias, como é que anda? Ah, sim. Temos que falar dos nossos apoiadores, dos demais também, um pouquinho. Está perto aí de terminar, vamos falar agora um pouquinho. Antes de você, Pronto. Tá certo? Olha, você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, procure a Estrada Veículos, ela é uma loja que possui o maior estoque da região, tá certo? Você pode entrar em contato com a Estrada Veículos através do 84-3314-4033 ou através do site também, Estrada Veículos, no plural, rn.com.br, tá certo? Procure lá o pessoal da Estrada Veículos. Tá passando aí no vídeo, ó, as marcas, né? Mitsubishi tá aí no vídeo agora, tá certo? Eles também possuem as marcas Peugeot, Citroën e Caoa Chery, tá? 4 super grandes marcas de veículos 0 km, tá certo? E você está pensando em locar qualquer equipamento ou máquina de construção civil, só se dirigir a Projeto Locações, tá bom? Você pode entrar em contato com a Projeto Locações para qualquer máquina ou equipamento para sua obra não parar. Vai lá no 84-98898-5828, é o WhatsApp, tá? Você vai lá, procura, se informa lá do atendimento, qual a máquina que você quer, você pede a informação e eles, inclusive, mandam até deixar, tá certo? Também você pode se dirigir ao site, né, grupoprojeto.com.br, tem a aba lá, Projeto Locações, lá tem todo o portfólio de máquinas e equipamentos. No mesmo site da Projeto, do grupoprojeto.com.br, você também encontra a Tira Entulho Ambiental, tá certo? Que ela é especializada no transporte e destinação final de resíduos variados, tá certo? Também no 84-98898-5828. Só ligar e o pessoal já dá a sua resposta e encaminha o seu equipamento ou a sua caçamba de entulho. Certo. E aí, José? Também, ó, pessoal, a Lume mandou um kit aqui de produto para César. Obrigado. Né, que a gente olha aí o kit aí da Lume, ó. Já para César levar, tá Sim, certo? César, e aí? Bom, no início da nossa conversa eu disse que nós estamos vivendo uma transição, né? E estamos vivendo. Sim. Né? Trazendo essa questão para Mossoró, né? Mossoró não é mais uma cidadela, né? Onde você pode ter um grupo político liderando por muito tempo, né? No outro dia, conversando com alguns amigos, eu disse que a liderança de Rosalba, ou desse grupo de Rosalba, né, que foi batizado de Rosalbismo, a liderança por 4 décadas, ela é fora da curva para Mossoró, baseado no perfil da cidade. Se você pegar hoje qualquer pesquisa quali ou semi-quali, você vai ver que mais de 50% do eleitor de Mossoró, ele vota livremente, sem influência do emprego público, sem influência do sobrenome,
sem influência de absolutamente nada. Ele faz a avaliação e vota. Que perfil é esse? Isso aí são pessoas, são eleitores que chegaram aqui ainda muito pequenos, suas famílias vieram para Mossoró para fazer carreira, e aí foi crescendo, se estabeleceu no mercado de trabalho, sem precisar, digamos, do favor, entre aspas, de grupos políticos. Então, o Rosalba passou muito tempo, foram praticamente 4 décadas, né, esse grupo no poder, ou se elegendo ou fazendo o sucessor, né? Então, essa transição, ela começou de forma efetiva lá em 2012, quando Cláudia Regina se elegeu, foi cassada. Cláudia Regina se elegeu com o apoio de Rosalba, com o apoio de Fafá Rosada, etc. E, no momento seguinte, nas eleições suplementares, o cidadão votou em Silveira Júnior, o então presidente da Câmara Municipal. Aí você me pergunta, mas se começou aí, por que Rosalba voltou? Rosalba voltou, esse ato aconteceu nessa transição, nesse processo de mudança, porque o governo de Silveira foi um desastre. Como foi um desastre, o cidadão sentiu falta de Rosalba. Sentiu saudade de Rosalba e trouxe Rosalba de volta. E Rosalba tinha acabado de fazer um governo estadual, ela foi governadora, né, desaprovada pela maioria. Então, se Silveira, penso, tivesse feito um governo pelo menos razoável, certamente ele teria renovado o mandato e esse processo de transição teria seguido, né? Então, isso fica muito claro, porque hoje nós não temos uma liderança, né? Hoje a política de Mossoró não tem uma liderança. Maturada ainda não. O prefeito Arson Bezerra, que se elegeu em 2020 e era visto como azarão, e caminha para ser candidato à reeleição, ele não é um líder político. Ele tem projetos pessoais. E aí fica muito claro que quando você tem projeto pessoal e você não lidera, você não forma grupo, né? Se você pegar as pessoas que estavam ao lado de Arson em 2020, quando ele se elegeu, e que não estão mais. Inúmeras, né? Lourenço Amorim não está mais. Tony Fernandes não está mais. O PL não está mais. O vice-prefeito não está mais. Então, por que é que ele não segura essas pessoas? Porque ele não interessa. Ele não interessa. É uma coisa passageira mesmo. Ele é um político de um modelo diferente. Ele é um político que sonha individualmente. E a prova está aí, na escolha do vice. Quem é o vice de Alisson? Zé Ninguém. Zé Ninguém. É um cara que ele pode sair, vai continuar mandando, pode ir ali na esquina, vai continuar mandando. Desculpa, Zé, estavam chamando ele de Lombardi. Não aconteceu absolutamente nada. Você lembra do Lombardi? Então, quando você tem esse perfil, você não cria uma liderança. Então, certamente, daqui a pouco vai surgir outro político que vai se eleger prefeito. E por aí sucessivamente. É pouco provável que nós tenhamos uma liderança, uma nova liderança, que lidere o município por 4 décadas. E esse é um processo que vem acontecendo não só aqui. Se você observar no Encanto, lá no Alto Oeste, né, se você pegar, venha ver, uma cidadezinha pequena do Alto Oeste, já aconteceu isso, né? Porto Alegre, antes de Mossoró. Porto Alegre tinha a família Rego, que liderou durante 30 anos. Aí chegou um servidor da CAERN, com o apoio de um servidor da Emater, e ficou 10 anos no poder, 12 anos no poder. A família Rego voltou mais recentemente. E temos isso em outros municípios. Então, essa é uma tendência natural, é um processo de transição que a gente está vivendo, e a gente precisa entender isso. Isso não tira absolutamente nada de quem já esteve no poder e fez pela cidade. Eu concordo. Né? Rosalba foi prefeita 4 vezes de Mossoró. Rosalba foi governadora da República. Governadora do Rio Grande do Norte, perdão. Foi senadora. Da República. Foi a primeira mulher potiguar eleita senadora da República. E a obra dela está aí eternizada. Eternizada no Teatro Municipal, eternizada no ginásio Pedro Ciarline, eternizada
na urbanização da zona norte da cidade, que essa talvez tenha sido uma das Ela grandes humanizou obras. demais, Né? Mossoró. E a maior obra de Rosalba, que eu penso que nem ela mesmo explora essa questão, no meu ponto de vista. A maior obra dos governos de Rosalba, os mais recentes, foi o saneamento de Mossoró. Se não tem um saneamento, nós não tínhamos o bairro Nova Betânia valorizado com esse projeto de verticalização do residencial. Não existia. Sim, sim. O saneamento chegou primeiro, ela trouxe o saneamento e aí os investimentos vieram por gravidade. Né? E a verdade, José? E aí, assim, eu Como é? quero fechar com essa para você. A verdade é pessoal ou ela é inventada? Olha, a verdade é única. A interpretação é plural. Boa. Boa, boa, boa. Eu acho que aí já dá pra gente finalizar, viu? Com chave de ouro. Chave de ouro. Convidar, ele né, e cirúrgico. agradecer, né? É tipo daquele Cirúrgico. Tramontina, né? A verdade existe. Agora, a interpretação, cada um tem a sua. César, nós queremos agradecer demais. Foi tão bom que a gente já passou 7 minutos do horário Já aqui. passou e... Mas, assim, é com muita gratidão, realmente, e, assim, satisfeito com esse papo muito, muito generoso. Agradecer né? ele. Eu tinha aqui uma série de perguntas para fazer, que eu ia entrar na parte política. Mas aí não deu tempo. Certamente vamos marcar um segundo episódio também com o César para abrilhantar, né? Vamos convidá-lo, César, no momento para a gente fazer um brinde aqui com as canecas, certo? Opa! Pegar as canecas aí. Até mais, pessoal. Até segunda que vem. Tchau, tchau.